A chuva caía fina sobre as ruas empedradas do Bairro Alto, em Lisboa, transformando as luzes dos bares em reflexos tremulosentes no chão molhado. Sofia, com 28 anos, corria debaixo de um guarda-chuva improvisado, o coração acelerado não só pelo frio de novembro, mas pela mensagem que acabara de receber. Preciso de te ver. Urgente. Inês. Elas não se falavam há semanas, desde aquela discussão que deixara tudo em suspenso, como uma ferida aberta. Sofia parou à porta do pequeno café escondido numa travessa estreita, o lugar onde tudo começara. Respirou fundo e entrou. Inês estava lá, sentada numa mesa ao fundo, o rosto pálido, os olhos vermelhos de quem chorara demais. Aos 26 anos, Inês era professora numa escola primária em Sintra, sempre tão composta, tão controlada. Mas naquela noite, parecia frágil, como se o mundo inteiro pesasse sobre os seus ombros. Sentaste-te, disse Inês, a voz baixa, quase um sussurro. Sofia sentou-se devagar, sentindo o ar carregado entre elas. O que se passa? Pareces destruída. Inês olhou para as mãos, entrelaçadas sobre a mesa. Estou grávida, Sofia. As palavras caíram como um trovão num céu claro. Sofia piscou, o choque percorrendo-lhe o corpo como eletricidade. Grávida. Inês. Elas estavam juntas há 2 anos, um amor escondido nas sombras de uma sociedade que ainda julgava com olhares cruéis. Inês viera de uma família conservadora no Alentejo, católica devota, onde ser lésbica era um pecado imperdoável. Sofia, filha de lisboetas progressistas, lutava todos os dias contra os preconceitos no seu trabalho como jornalista numa redação dominada por homens. Como? Como é possível? Murmurou Sofia, a voz tremendo. Nós. Tu e eu. Inês ergueu os olhos, lágrimas escorrendo. Não é teu, óbvio. Foi. Antes de ti. Um erro antigo. Um ex-namorado, há anos. Pensei que tinha tomado cuidado, mas... Os médicos confirmaram ontem. 8 semanas. Sofia sentiu o mundo girar. Não era só a gravidez, era o timing, o segredo, o medo. Inês sempre dissera que nunca quisera filhos, que o seu sonho era uma vida livre com Sofia, talvez adotar um dia, mas longe das amarras familiares. Agora, isto mudava tudo. Vais ficar com ele? Perguntou Sofia, a voz rouca. Inês abanou a cabeça. Não sei. A minha família. Se souberem que estou grávida sem casar, e pior, que ando com uma mulher, vão-me deserdar. O meu pai já me avisou que qualquer desvio seria o fim. E na escola, os pais dos alunos. Lisboa parece moderna, mas em Sintra, as fofocas matam. Sofia estendeu a mão, tocando na de Inês. O toque era elétrico, cheio de dor e desejo reprimido. Vamos resolver isto juntas. Eu amo-te, Inês. Mais do que tudo. Mas Inês retirou a mão devagar. Amo-te também. Mas isto é maior que nós. Preciso de tempo. Sofia saiu do café com o coração em pedaços, a chuva agora torrencial. Como poderiam superar isto? Um filho de um passado heterossexual, num amor lésbico proibido. E havia mais, Inês não contara tudo. Na consulta médica, o ultrassom revelara algo inesperado, gêmeos. Mas isso, guardara para si, o medo crescendo como uma sombra. Nos dias seguintes, Sofia mergulhou no trabalho, investigando uma história sobre discriminação no emprego contra pessoas LGBT em Portugal. As entrevistas eram duras, um homem trans despedido sem motivo, uma mulher bissexual ostracizada pela família. Cada história ecoava a sua própria dor. Ligava para Inês todos os dias, mas as respostas eram curtas, distantes. Uma noite, Inês ligou de repente. Sofia. Preciso de ti. Estou no hospital. Sofia correu para o hospital de Santa Maria. Inês estava na urgência, pálida, com dores abdominais. Perdi sangue, sussurrou. Os médicos dizem que é risco de aborto espontâneo. Sofia segurou-lhe a mão enquanto esperavam resultados. O médico chegou, sério. São gêmeos, senhora Inês.
mas um deles não tem batimentos cardíacos fortes. Há risco para ambos. Inês chorou nos braços de Sofia, ali mesmo, no corredor frio. Pela primeira vez em semanas, o abraço foi real, profundo. Tenho medo de perder tudo, confessou Inês. Inclusive a ti. Sofia beijou-lhe a testa. Não vais perder-me. Jamais. Mas o drama apenas começava. A família de Inês descobrira a gravidez através de uma prima fofoqueira que vira o teste na farmácia. O pai ligou, furioso, vem para casa imediatamente. Vais casar com um homem decente e criar essa criança como Deus manda. Inês recusou, mas o medo instalou-se. E Sofia, ao investigar mais fundo na sua reportagem, descobrira algo chocante. O ex de Inês, o pai biológico, era casado agora, com influência na política local. Se soubesse da gravidez, poderia reclamar direitos, complicando tudo. Naquela noite, no apartamento de Sofia com vista para o Tejo, elas deitaram-se juntas, sem toques íntimos, apenas proximidade. Quero ficar contigo, disse Inês. Mas e a criança? Vamos criar juntos, respondeu Sofia, a voz firme apesar da dúvida interior. Sou capaz de amar o que vem de ti. Inês sorriu debilmente, mas no fundo, sabia que as tempestades estavam por vir. A sociedade portuguesa, com as suas tradições enraizadas, não perdoava facilmente amores como o delas. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Inês voltou para casa em Sintra, pressionada pela família, mas encontrava-se com Sofia em segredo nos fins de semana, em hotéis discretos na margem sul. A gravidez progredia, o ventre começando a arredondar-se subtilmente sob roupas largas. Os médicos monitorizavam de perto, o gêmeo mais fraco recuperara, mas o risco permanecia. Sofia, obcecada com a reportagem, entrevistara uma ativista LGBT, Marta, que se tornara amiga. Em Portugal, avançamos com o casamento gay, mas a discriminação esconde-se nas famílias, nos empregos, disse Marta. Imagino o que estás a passar. Sofia confidenciou parte da história, sem nomes. Marta abraçou-a, o amor verdadeiro vence, mas dói. Uma tarde, Inês ligou em pânico. O meu pai descobriu sobre nós. Uma foto antiga no meu telemóvel. Ele viu. Sofia sentiu o sangue gelar. O pai de Inês, um agricultor tradicional do Alentejo, era conhecido pela rigidez. Ele disse que me deserdava se não acabasse contigo. Ameaçou contar na escola. Naquela noite, encontraram-se num parque em Cascais, o mar agitado ao fundo. Inês chorava. Quero fugir contigo. Para o Porto, ou até para a Espanha. Sofia segurou-a, vamos planejar. Eu tenho poupanças da herança da avó. Mas o destino interviera. No dia seguinte, na consulta de rotina, o médico anunciou, é uma menina. E, espera, há algo mais. O outro. É um menino. Gêmeos dizigóticos, saudáveis agora. Inês tocou na barriga, misturando alegria e terror. 2 filhos. Como criar sozinha, ou com Sofia, contra o mundo. A família intensificou a pressão. A mãe de Inês, mais compreensiva mas submissa, implorou, pensa na criança. Um pai de verdade. Inês resistiu, mas o stress afetava a saúde. Dores constantes, pressão alta. Os médicos alertaram para pré-eclâmpsia. Sofia, por sua vez, enfrentava no trabalho. O editor recusara a reportagem completa sobre LGBT, dizendo é sensível demais para o público conservador. Frustrada, Sofia pensou em publicar anonimamente online. Uma reviravolta, o ex de Inês, Miguel, aparecera. Casado, com cargo na Câmara Municipal de Sintra, soubera da gravidez por fofocas. Ligou, são meus. Quero assumir. Inês recusou, mas ele insistiu, ameaçando processo de paternidade. Ele quer usar os filhos para limpar a imagem, disse Inês a Sofia, tremendo. Política local, família perfeita. Sofia investigou Miguel discretamente. Descobriu corrupção, desvio de fundos europeus. Se expusesse, poderia neutralizá-lo, mas arriscava a própria carreira. O conflito culminou numa noite chuvosa.
Inês, em crise de ansiedade, foi internada. Sofia correu para o hospital. Não posso perder-te, sussurrou, beijando-lhe a mão. Inês, exausta, se algo acontecer aos bebés. É culpa minha, por este amor proibido. Não, respondeu Sofia, lágrimas nos olhos. É culpa do mundo que não nos aceita. Os médicos estabilizaram Inês, mas recomendaram repouso absoluto. Ela mudou-se temporariamente para a casa de Sofia, em segredo. Ali, nas noites quietas, falaram de futuro. Quero que sejas a madrinha, ou mais, disse Inês. Adotares comigo. Sofia sorriu, o coração cheio. Mas o pai de Inês descobrira o paradeiro. Bateu à porta, furioso, sai dessa casa de pecado. A discussão foi violenta, palavras cruéis voando. Pecadora. Vais para o inferno. Inês defendeu-se pela primeira vez, ama Sofia. Os meus filhos terão 2 mães. Ele deserdou-a ali mesmo, partindo. Inês chorou, mas Sofia abraçou-a, agora somos nós contra o mundo. O inverno deu lugar à primavera, as flores de jacarandá pintando Lisboa de roxo. A barriga de Inês crescia, os movimentos dos gêmeos sentindo-se como borboletas. Elas viviam num equilíbrio precário, felicidade doméstica misturada com medo constante. Sofia publicara a reportagem anonimamente num blog LGBT, que viralizara. Apoio chegara de desconhecidos, mas também ódio, comentários cruéis, ameaças. Na escola de Inês, rumores circulavam. A diretora chamou-a, a queixas de pais. Sobre o teu estilo de vida. Inês pediu licença maternidade antecipada, mas o stress acumulado trouxe complicações. Uma hemorragia leve, repouso obrigatório. Marta, a ativista, ajudou, conectou-as a uma rede de apoio LGBT com famílias arco-íris. A casais como vocês criando filhos felizes. Inês começou terapia, confrontando traumas da infância repressiva. Miguel intensificou ataques, processo judicial para reconhecimento de paternidade. Quero os meus filhos. O advogado delas lutava, mas em Portugal, o pai biológico tinha direitos fortes. Uma audiência aproximava-se, tensão no ar. Numa tarde ensolarada no Jardim da Estrela, Inês confidenciou: tenho medo que ele ganhe. Que nos tirem as crianças. Sofia, não vai acontecer. Vou expor a corrupção dele. Mas hesitava, prova suficiente. Risco de retaliação. O alto veio inesperado. Miguel descobrira o blog de Sofia, ligando-a à Inês. Ameaçou: se publicares algo, destruo-vos. Sofia, furiosa, confrontou-o num café. Deixa-nos em paz. Os filhos são dela. Miguel riu: e meus? Vais ver. Na volta, Sofia sofreu um acidente menor de carro, travões falhados. Suspeita de sabotagem. Inês, aterrorizada: ele é capaz de tudo. Polícia envolvida, mas sem provas. Os gêmeos nasceram prematuramente numa noite de tormenta. Cesariana de emergência. Uma menina, Leonor, e um menino, Tomás, pequenos mas fortes. Sofia esteve na sala, segurando a mão de Inês. São perfeitos. Lágrimas de alegria. Mas Miguel aparecera no hospital, exigindo ver os seus filhos. Seguranças intervieram. A batalha legal intensificou-se. Com os bebés na UCI neonatal, Inês e Sofia revezavam-se no hospital. Os pequenos progrediam, mas a fragilidade lembrava a vulnerabilidade delas. A família de Inês, exceto a mãe que visitava em segredo, cortara contactos. Miguel ganhou reconhecimento parcial de paternidade via DNA. Direito a visitas supervisionadas. Inês devastada: não suporto que ele toque neles. Sofia decidiu, publicou a investigação sobre corrupção. Provas enviadas a jornalistas. Escândalo explodiu. Miguel demitido, investigado. Ele retaliou, processo por difamação contra Sofia. Mas apoio público cresceu. Petição online por direitos de famílias LGBT. Marta organizou manifestação pacífica frente ao tribunal. No dia da audiência final, tensão máxima.
juiz, considerando contexto, custódia exclusiva a Inês, visitas a Miguel suspensas até a investigação concluir. Vitória parcial. Miguel, enfurecido, ameaçou fora do tribunal. Mas a polícia prendeu-o dias depois, corrupção confirmada. Alívio. Os bebés saíram do hospital. Casa cheia de vida, choros, risos, noites sem dormir. Inês e Sofia, exaustas mas unidas. Casamos? Perguntou Sofia uma noite, anel improvisado. Inês, sim. Para sempre. Casamento civil simples, com amigos LGBT, Marta como madrinha. Mas sombras permaneciam, preconceitos na vizinhança, olhares na rua. Uma creche recusou os gêmeos por família não tradicional. Luta continuou. Anos passaram. Leonor e Tomás cresciam, curiosos, amorosos. 5 anos agora, perguntando sobre 2 mamãs. Inês voltara a ensinar, escola progressista no Porto, onde se mudaram para novo começo. Sofia publicara livro sobre a história, anónimo inicialmente, best-seller. Fama trouxe palestras, ativismo. Mas trauma antigo, Miguel, solto após condenação leve, contactou Inês. Quero ver os meus filhos. Tribunal permitiu visitas supervisionadas. Primeiro encontro tenso. Crianças confusas. Quem é este senhor? Perguntou Leonor. Inês explicou devagar, o pai biológico. Mas amor delas era das mães. Conflito interno em Inês, culpa por passado. Terapia ajudou. Sofia apoiava incondicionalmente. Uma crise, Tomás adoeceu, meningite. Hospital novamente. Noites de vigília, medo de perda. Uniu-as mais. Recuperação milagrosa. Gratidão profunda. Viagem familiar aos Açores, natureza curando almas. Ali, renovaram votos num praia isolada. Superamos o inferno, disse Sofia. Inês, por ti, faria tudo de novo. Hoje, em Lisboa novamente, família completa. Leonor e Tomás, 10 anos, orgulhosos das 2 mães. Participam em Parada do Orgulho, bandeiras arco-íris. Portugal mudara, mais aceitação, leis protegem famílias como a delas. Mas luta continua para muitos. Sofia e Inês, grisalhas subtilmente, mãos dadas no Tejo. Valeu cada lágrima, murmurou Inês. Sofia sorriu, o nosso amor venceu tudo. Entendimentos errados, preconceitos, medos. Olharam os filhos brincando. Futuro brilhante. Amor verdadeiro, profundo, eterno.